Capítulo 280 Vigilância. Autor: Mindil. Tradutor: Blue Spark. Revisor: Loliveira 3. Zalhai teve muitas interações com pequenas tribos de homens-fera, mas para uma grande tribo como a do admirável Rei do Oeste, será sua primeira. Quando ele conheceu as pequenas tribos, elas ficariam muito entusiasmadas em encontrar um mercante humano, por exemplo, a tribo Martelo Cabeça de Carneiro de Spier. Devido a Zalhai estar disposto a vender grãos por um preço pequeno, eles tinham ido e felizmente oferecido sua bandeira da amizade para ele. Mas no acampamento do admirável Rei do Oeste, essa cena era inexistente. Ao ver Zalhai chegar, eles nem sequer demonstraram uma expressão de surpresa. Mesmo as crianças dentro da tribo não vieram e o cercaram. Zalhai podia ver nos olhos de algumas dessas pessoas um brilho de desprezo. Zalhai olhou fixamente por um momento antes de perceber que a razão pela qual esses homens-fera olhavam com desprezo era porque o tamanho e a carga de sua caravana era muito pequena, cerca de 100.000 quilogramas, no máximo, e 100.000 quilogramas quando se trata de uma grande tribo como esta, era realmente muito baixo como provisão. Zalhai não se importou. Escoltado por uma cavalaria de homens-fera, ele foi levado para um canto do acampamento onde surpreendentemente uma tenda estava localizada. Além disso, a área circundante parecia ser desprovida de outros homens-fera. O líder da cavalaria de homens-fera, montando num touro terrestre, chegou diante de Zalhai e disse com um tom forte: "Amigo humano, você pode ficar temporariamente aqui. Essa tenda é feita especialmente para os visitantes humanos ficarem. Você pode se mudar imediatamente. Você também pode perguntar a outras pessoas próximas se precisar de alguma coisa. Naturalmente você precisa oferecer algo em troca." "Bem, muito obrigado, bravo guerreiro. Posso perguntar pelo seu nome?" Zalhai se sentiu um pouco lisonjeado porque ele nunca esperou que o acampamento do admirável Rei do Oeste providenciasse acomodações. O cavaleiro homem-fera montado no touro terrestre sorriu e disse: "Meu nome é Beta. Você pode me chamar de Beta." Zalhai sorriu e disse apressadamente: "Bom. Irmão Beta, eu preparei um pequeno presente, por favor aceite. Se você tiver tempo, por favor me ajude a enviar um para o senhor admirável Rei do Oeste. Eu tenho um grande negócio para discutir com ele." Enquanto ele disse isso, ele acenou com a mão. Laura imediatamente pegou uma garrafa de álcool. Naturalmente isso não era comis, mas um genuíno vinho de frutas humano. Beta ficou atordoado por um momento antes de rir e pegar o vinho da mão de Zalhai. "Você é uma pessoa interessante, muito interessante mesmo." "Hahaha, fique à vontade. Vou contar aos anciãos sobre o seu pedido." Apalpando o pescoço do touro terrestre, ele apontou para os outros membros da tribo Touro Lutador, então começou a se afastar, e a equipe da cavalaria de homens-fera também o seguiu para sair. Zalhai mostrou um leve sorriso quando se virou para Laura e disse: "Parece que uma grande tribo é diferente, eles inesperadamente forneceram um lugar para viver. Vá dar uma olhada, e veja se a tenda tem alguma coisa dentro." Laura assentiu com um sorriso e virou-se para a tenda. Zalhai ordenou a seus mortos-vivos que amarrassem as carruagens de grãos. Depois de ser estabelecido, Zalhai tirou um pouco de grão e foi trocar algum comis e carne de agali com as tribos cabeça de bovino próximas. Depois de algum tempo, Zalhai sentiu as diferenças da tribo do admirável Rei do Oeste com as pequenas tribos. A tribo do admirável Rei do Oeste é mais utilitária. Talvez este seja um fenômeno inevitável do desenvolvimento da sociedade. Quanto maior a população, mais as pessoas são utilitárias, enquanto quanto menor a população, mais elas se apegam à moral. O tempo passou no seu acampamento. Zalhai estava apenas esperando silenciosamente. Ele não andava muito e também não interagia muito com os outros homens-feras. Seu ambiente parecia muito pacífico, sem muita perturbação. No entanto, dentro da tenda, Zalhai abriu o radar de seu espaço. Ele queria olhar para a situação ao redor e foi rápido em perceber algumas peculiaridades. Os guerreiros homens-fera cabeça de bovino ao redor apareciam um pouco demais. Às vezes haveriam patrulhas ao redor do acampamento, olhando para a tenda de tempos em tempos. Quando Zalhai viu esta situação, ele não pôde deixar de olhar vagamente. Ele se virou para Laura e perguntou: "Nós temos alguma falha em nossas ações? Por que eles mandariam algumas pessoas para nos espionar?" Laura franziu a testa e balançou a cabeça. "Eu não sei, não fizemos nada fora do comum." Meg olhou para o monitor e disse: "Jovem mestre,
talvez eles achem que somos espiões enviados pelo chefe da tribo do touro lutador. A tribo do touro lutador derrotou a tribo do touro hercúleo, mas havia um especialista humano que os ajudou. Então, de repente, nós aparecendo aqui, eles não iriam suspeitar de nós. Zhao Hai parou por um momento, depois assentiu e disse, é possível, eles têm um ressentimento contra a chefe da tribo do touro lutador. Agora o poder da tribo do touro lutador se tornou mais forte, e eles mostraram suas relações com os humanos, e subitamente nós chegamos. É muito possível que eles suspeitem de nós. Laura assentiu e disse, parece que a nossa decisão de permanecer honestos aqui está correta, caso contrário, eles estariam no nosso encalço. Zhao Hai acenou com a cabeça, nesse caso, vamos ficar aqui honestamente. Caer. Zhao Hai chamou, e Caer imediatamente apareceu em seu ombro. Zhao Hai virou a cabeça para Caer. Caer, você pode gravar tudo aqui para que possamos assistir depois. Zhao Hai se lembrou que havia uma função de gravação de vídeo, ele não tinha usado antes porque ele não tinha nenhum uso para isso. Caer assentiu e disse, posso gravar, se não houver ordem para conservá-lo, depois de 7 dias, ele será apagado. Zhao Hai assentiu com a cabeça e disse, bom, a partir de hoje, grave tudo o que acontecer na tribo do admirável rei do oeste, à noite nós vamos assisti-lo. Caer assentiu, depois voltou para o espaço, neste momento, de repente, alguém falou do lado de fora, amigo humano, você está bem? Zhao Hai ficou surpreso, mas depois que ele ouviu que era a voz de Beta, ele imediatamente respondeu, irmão Beta, eu estou bem, venha para dentro. Beta entrou, dizendo que a tenda era realmente legal, que as coisas dentro devem ter sido trazidas por Zhao Hai. Na verdade, Zhao Hai queria usar as coisas que foram fornecidas, mas Laura se opôs. Ela temia que muitas pessoas tinham usado a mobília, então eles apenas usaram os móveis que trouxeram com eles. No interior, Zhao Hai estava sentado enquanto bebia chá com leite. Este chá com leite também era comercializado por outros homens fera nas proximidades. Quando ele viu Beta entrar, Zhao Hai fez um sinal e disse, irmão Beta, venha tomar uma xícara de chá. Depois disso, ele serviu uma xícara de chá para Beta. Beta sorriu, segurou a xícara e bebeu de uma só vez, então ele disse para Zhao Hai, amigo humano, os anciões encarregados das pessoas de fora querem ver você, venha comigo. Zhao Hai balançou a cabeça e se levantou, enquanto caminhava para fora, ele disse a Laura, apenas fique na tenda, não ande por aí. Laura assentiu, ela então acompanhou Zhao Hai até a entrada da tenda. Depois de caminhar alguns metros, Beta virou a cabeça e perguntou a Zhao Hai, amigo humano, pelo que eu vejo, você não é como os outros mercantes humanos. Os outros mercantes humanos se moveriam para outros lugares para fazer negócios. Zhao Hai deu um sorriso forçado e disse, irmão, se depender desse tipo de negócio, quanto dinheiro posso ganhar? Quantas coisas posso vender? Muito pouco. Meu objetivo agora é fornecer grãos para a sua tribo, o que me daria grandes lucros. Esses pequenos lucros não têm nenhum valor para mim. Beta pareceu surpreso com a resposta de Zhao Hai. Parece que você realmente não mentiu para mim. Você realmente tem grandes suprimentos de grãos. Por quanto você vai vender? Zhao Hai sorriu e disse, um monte de grãos, e o preço que dou é definitivamente o mais baixo de toda a pradaria. Beta olhou para Zhao Hai. Ele não conseguia entender se o que Zhao Hai disse era verdade. Neste momento, eles chegaram do lado de fora de uma grande tenda. Esta tenda era maior do que a maioria das tendas. Além disso, do lado de fora da tenda havia uma bandeira erguida. Zhao Hai não sabia o que significava essa bandeira, mas ele podia entender que essa tenda não era tão simples. Do lado de fora da tenda, tinham 2 guardas homens fera dos touros lutadores em pé, cada um deles segurando uma massa gigante em suas mãos, fazendo-os parecerem muito imponentes. Beta caminhou em direção à entrada e acenou para os guardas, então ele levou Zhao Hai para dentro. Zhao Hai sentiu o entorno escurecer enquanto entrava, ele mediu a tenda, o interior era muito grande, cerca de 40 metros quadrados, e isso não é pequeno quando se descreve uma tenda. A decoração dentro da tenda era muito peculiar. Esta tenda não tinha muitas das coisas que homens fera usam, em vez disso, tinham livros sobre livros empilhados dentro, apenas isso. No chão havia apenas um tapete de uma cor simples, na verdade parecia muito comum,
no meio da tenda tinha uma fogueira com um pote de cobre soltando fumaça, que estava pendurado acima. Também dentro, havia uma pequena mesa, sentado atrás dela estava um nativo touro lutador de aparência idosa. Alguns dos cabelos da cabeça deste touro lutador nativo ficaram brancos e seu rosto cresceu rugas, fazendo-o parecer um velho senil. Mas seus olhos não estavam nem um pouco turvos, pelo contrário, seus olhos eram muito claros e cheios de sabedoria. Beta deu um passo à frente e fez uma reverência. Beta cumprimenta o ancião. O velho homem fera touro lutador balançou a cabeça. Este é o mercante que você estava falando. Beta assentiu com a cabeça rapidamente. Zalrai adiantou-se, em tom de cortesia, disse: Zalrai cumprimenta o ancião. Agradeço ao ancião por encontrar-se comigo. O ancião assentiu. Ele acenou a mão. Beta inclinou-se para o ancião e prontamente deixou a tenda. Zalrai ficou em silêncio. Ele apenas continuou ali de pé. O ancião olhou para Zalrai e disse: Amigo humano, por favor, sente-se. Depois que Zalrai expressou sua gratidão, ele se sentou no lado direito do ancião. Os olhos do ancião mostraram um pequeno lampejo de aprovação. Depois ele prosseguiu: Amigo humano, eu ouvi de Beta que você tem muita comida que pode ser trocada conosco. Zalrai assentiu com a cabeça. Sim, ancião, tenho muitos grãos. Para ser honesto, não sou um mercante puro. Eu tenho meu próprio território, e o produto do meu território é arroz de bambu. Não quero vendê-lo barato a outros mercantes, então eu decidi vendê-los eu mesmo. O ancião assentiu. Quanto grãos você tem? Zalrai disse com uma voz séria: 15 milhões de quilograma. Ele não declarou demais, com medo de que o ancião suspeitasse. Enquanto em seus olhos se encolhiam, o ancião perguntou: o preço? Zalrai calmamente respondeu: a cada 1000 quilogramas de grãos, eu vou trocar por um agali. A expressão do ancião caiu. Ele olhou para Zalrai, surpreso. Você diz 1000 quilogramas de grãos para um agali? Tem certeza de que está dizendo a verdade? Zalrai assentiu com a cabeça. Respeitado ancião, não vou brincar sobre este assunto. O que eu disse é verdade. 1000 quilogramas por um agali. O ancião olhou para Zalrai. Como está a qualidade do seu grão? Se a qualidade não for ruim, quando poderá chegar para que possamos imediatamente trocar pelo agali? Zalrai respondeu: a qualidade do grão não é um problema, eu trouxe algumas amostras. Eu vou ser honesto com o ancião, esses grãos que eu trouxe são os mais inferiores entre seus lotes. Mas os grãos que vou mandar buscar depois são absolutamente de primeiro grau. O ancião balançou a cabeça. Nesse momento a voz de Beta soou do lado de fora da tenda. Beta reporta para o ancião: os grãos foram verificados, a qualidade é muito boa. O ancião sorriu e virou a cabeça para Zalrai. Amigo humano, você realmente não mentiu. Você realmente tem mais grãos dessa qualidade. Zalrai balançou a cabeça. Não, ancião, esses grãos que eu trouxe são os piores entre os grãos que eu tenho. Os grãos que chegarão serão de uma qualidade melhor. O ancião olhou para Zalrai em silêncio por um tempo enquanto Zalrai olhava para o ancião também. Depois de algum tempo, o ancião assentiu. Amigo humano, nós vamos seguir adiante com essa transação. Faça seu povo transportar os grãos. Mas lembre-se, você só tem meio mês para transportar. Traga tudo o que puder nesse meio mês porque depois disso o inverno chegará e a neve selará a estrada. Quando isso acontecer, não importa o quanto você queira entregar, será impossível. Zalrai sorriu fracamente e disse: ancião, fique tranquilo, não vai levar muito tempo, nós também vamos ser capazes de entregar em pouco menos de um mês, então por favor permita-me desculpar-me. Ancião, ainda tem algumas coisas para preparar. O ancião deu um aceno com a cabeça. Zalrai lentamente saiu da tenda para fazer seus preparativos. Nesse ponto, Beta entrou na tenda. Ancião, eles são muito sinceros, eles quase não saíram da tenda, não vejo nenhum problema com eles. O ancião concordou. Eu também acho que esse jovem é bom, monitore-os por mais alguns dias, se eles tiverem o mesmo comportamento, então poderemos confiar neles. Se eles fizerem algo fora da normal, como contatar outros membros da tribo, descubra o que eles disseram. Se for apenas uma conversa comum, então não precisamos espaná-los. Beta pareceu intrigado com o ancião. Ancião, eles já agiram positivamente, por que precisam monitorá-los ainda mais? E você também disse para monitorá-los quando eles conversarem com os membros da tribo. Isso não é apenas um comportamento normal.
E esse é o fim do capítulo. Espero que tenham gostado. Não se esqueça de se inscrever, comentar e clicar em gostei. Isso é muito importante. Muito obrigado a todos. Um grande abraço. E fiquem todos com Deus.